Pode. Tá gravando então. Beleza. Então, essa é a apresentação do capítulo 13. Eu vou abrir aqui agora, para mim, eu imagino que todos vocês já abriram também, o texto original, né? O texto do Jung. Eu só quero fazer uma observação aqui antes de começar. Esse capítulo 13, ele é um capítulo sobre fundamentação. Então, ele é essencialmente uma articulação com argumentações filosóficas, é uma tentativa de observar como é que está articulado essa justificação teórica, né? Para isso, ele precisa fazer um diagnóstico, né, do espírito do tempo e de como esse espírito do tempo produz um modelo para a psicologia na segunda metade, que vai culminar na segunda metade do século XIX. Né? Então, o título é O Problema Fundamental da Psicologia Moderna. Ele vai olhar os fundamentos da psicologia moderna, né? Ele vai comparar, ao longo do capítulo, ele vai comparar essa essa maneira de criar a psicologia moderna, ele vai olhar para ela olhando para o seu oposto, entre aspas, oposto aqui, de articulação teórica, né, esse oposto que é a metafísica. Então, ele vai comparar, vai pegar aquela verticalidade da, da metafísica, onde um ser produz o outro, né, uma relação de causa e efeito para um ser causar o outro, e ele vai mostrar que a psicologia moderna faz a mesma coisa. Então, é assim, é um argumento vigoroso e surpreendente ao mesmo tempo, né? A impressão que eu tenho é que tem uma originalidade muito especial nessa articulação que o Jung fez, que é mostrar que tanto uma metafísica do espírito, quanto uma metafísica da matéria, são igualmente metafísicas. Então, esse é um dos pontos que Jung vai trabalhar. E daqui a pouco o Pedro e vocês vão poder comentar algo sobre esse comentário que eu acabo de fazer. Bom, então vamos começar. Posto esse comentário inicial, nós vamos aqui. Eu vou pedir para você ir lá no texto, ou não, fica por sua conta, mas lá no parágrafo 673, então, ao invés de eu começar no parágrafo inicial, eu quero primeiro que você dê uma olhadinha comigo nesse esquema que eu fiz aqui sobre o parágrafo 673, tá bom? No item 1, né, olha o que parece estranho quando a gente lê isso aqui. Eu entender o inconsciente como forma de conhecimento, tá? Entender o inconsciente como forma, como fonte, como produtor, como causa de conhecimento. É o contrário do que nós estamos hipnotizados, determinados, condicionados. Nós estamos condicionados pela nossa ciência a quê? A pegar um objeto externo e aplicar uma metodologia para elaborar conhecimento a respeito desse objeto interno. Cláudio, mas isso aí não dá para fazer psicologia dessa forma. Essa é uma boa colocação. Aí vem a nossa história da psicologia moderna e prova que sim, dá para fazer psicologia dessa forma, tomando o objeto como algo externo, tratá-lo como algo externo. Aí você torna a brigar comigo e fala, Cláudio, mas o objeto da psicologia é a alma. A alma é interna. Aí eu concordo com você novamente. Realmente, é uma saia justa.
É uma sinuca, é um problema. Então, esse é um dos problemas que serão trabalhados nesse capítulo. Como você tratar como objeto externo, sendo que é psicologia, e o objeto da psicologia não tem como ser externo. Ele é um objeto interno. Né? Ele é a própria articulação de conhecimento, articulação de linguagem, articulações conceituais, tudo isso é psíquico. Né? Quando eu pego um fenômeno físico e vou traduzi-lo, vou tentar elaborar conhecimento, eu observo. Eu e outros cientistas vamos observar um fenômeno físico qualquer num laboratório. A gente observa, beleza. Agora vamos traduzir isso aqui para a linguagem, ou seja, vamos elaborar conhecimento. Quando eu faço isso, obrigatoriamente eu faço uma transposição de linguagem. Eu saio daquilo que se apresenta, que estamos observando, do fenômeno, do fato que estamos observando, e vamos transpor para uma linguagem psíquica. A matemática é uma linguagem psíquica. Isso é muito bem demonstrado por Jung num dos capítulos aí atrás, que eu não fui lá buscar, eu devia ter buscado para mostrar isso para vocês. Mas não fiz essa articulação. O que a gente observa? Que nessa transposição, essa transposição ela favorece muito. No caso da psicologia, não tem possibilidade dessa transposição de universo de linguagem. Então, eu não vou transpor para a linguagem psíquica. Por quê? Porque o fenômeno é psíquico e eu vou falar dele, então a única fala possível é fala psíquica, porque tudo é psíquico, o pensamento é psíquico, a linguagem é psíquica, o sentimento é psíquico, o espírito, então, é da mesma natureza, o espírito é da mesma natureza. Espírito, alma, pensamento, sentimento, entre aspas, da mesma natureza. Vamos observar a correspondência. Essa onda, né, ideia, tudo isso é psíquico. Né? Então, não tem como ser externo. Então, esse é o embaraço que Jung vai apresentar aqui, porém ele, de maneira muito rica, em cada parágrafo, o ideal seria, no mínimo, um encontro desse para trabalhar um parágrafo. São quase 40 parágrafos, então seriam umas 40 semanas, um ano de trabalho, né? Então, sabendo que é tão rico assim, quem quiser depois dar uma olhada e quiser olhar junto comigo, pode durante a semana me procurar, tá bom? E a gente lê junto e vai explorando. Mas de cara eu quero que você observe aqui para mim, por favor. Item 1. Tomar o inconsciente como fonte de conhecimento é uma postura oposta ao nosso racionalismo ocidental. Jung morreu há 61 anos. Esse texto, esse capítulo especificamente, é uma apresentação que ele fez num evento que aconteceu em 1931. Porém, quando se fala em espírito do tempo, nós precisamos falar de 2022. Quais são os critérios que estabelecem validade? Quais são os critérios que estabelecem validade científica? Quais são esses critérios em 2022? Quando a gente lê esse texto, a gente percebe que esses critérios não mudaram muito em relação a 1931, certo? Então, o espírito do tempo é o mesmo, a esse respeito, pelo menos em relação às articulações que o Jung faz aqui. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, isso é o oposto. Considerar o inconsciente como fonte de conhecimento, por quê? Isso vem de onde? Primeiro, a ideia de inconsciente é absurda para esse espírito do tempo, porque esse espírito do tempo é materialista. E a ideia de inconsciente está no extremo oposto do materialismo. A ideia de inconsciente tem a ver
com esse esqueminha aqui. Vou adiantar com vocês para o item 7, por favor. Acabei de adiantar para o item 7. Sobre o inconsciente coletivo, 2 pontos. É para considerar o quê? Para a gente compreender inconsciente coletivo, rapidamente aqui. Acho que isso aqui é interessante, principalmente para novatos. Mas eu já observei demais que isso aqui é interessante, é necessário para todo mundo. Olha um esqueminha legal aqui. Sobre o inconsciente coletivo. Eu coloquei aqui um item A. Não é uma estratificação, primeira coisa. Jung é obrigado a chamar esse processo de formação do inconsciente, essa soma de informações, que é o inconsciente coletivo, ele, na linguagem que ele usa aqui no capítulo, não, no parágrafo, nesse parágrafo que eu estou mencionando, ele usa a palavra estratificação. A palavra estratificação significa formação de camadas, né? Só que no lugar que ele usa estratificação, ele está falando é uma ideia de acúmulo de informações. Nesse sentido, não é extrato, tá bom? Ele usa isso porque é o que deu para usar ali, que é muito difícil articular essas ideias. Então, eu venho aqui e coloco para você. Depois, se quiser, você dá uma olhada nisso. Isso vai ser útil. No item A, aqui do item 7, não é, no subitem A do item 7, não é uma estratificação, ou seja, não são camadas. O acúmulo de conhecimentos. O inconsciente é camadas, se você didaticamente for pensar nele, a alma, né? Em consciência, um pouco abaixo, inconsciente, um pouco abaixo. A palavra abaixo aqui é entre aspas, mas a gente tem que usar a palavra para explicar, né? Mas não é abaixo, né? É mais profundo, aí dá. Então vamos lá. Num sentido mais superficial a consciência, um pouco mais profundo o inconsciente pessoal, individual, mais profundo ainda o inconsciente coletivo. Porém, eles se comunicam, não existe essa separação, tá bom? Mas para a gente conseguir entender e articular com os conceitos, a gente imagina que são estratos. Então, até mesmo nesse sentido, a ideia de camada, a ideia de extrato, ela é problemática. Por quê? Porque o inconsciente coletivo, ele contém tudo. E dentro da consciência, isso também é uma articulação que o Jung faz nos primeiros capítulos dessa obra, que é a natureza da psique, que na consciência tem algo de inconsciente, no inconsciente tem algo de consciência, tem articulações da consciência. Como é que o inconsciente funciona? Ele, em várias partes dessa obra, ele menciona isso. O inconsciente funciona como se fosse uma consciência, como se fosse uma consciência. O padrão de funcionamento é semelhante, inclusive nesse parágrafo que ele vai retomar essa questão. Nós vamos ver isso agora, daqui no máximo 5 minutos. A maneira de funcionar do inconsciente é similar à consciência. Similar à consciência. Com duas diferenças que ele vai estabelecer agora, e daqui uns 5 minutos eu já vou estabelecer para vocês. Então tá bom, voltando aqui no item 7. Sobre o inconsciente coletivo. Não é uma estratificação, nem no sentido de camadas, né, do individual para o coletivo, e nem dentro dele camadas, mas para determinados raciocínios a gente precisa entender como estratificação, como camadas. Né? Agora, como é que se forma o inconsciente? Né? Tá. Cara, de novo vou ter que largar o item A, vou voltar nele. Vem comigo, por favor, no item C. Se a gente não tomar como ponto de partida o conceito de informação, a gente não adianta também. Qual é o conceito de informação? E o Humberto está aqui, depois quando ele for comentar, vocês vão ver que coisa interessante. Informação, esquece o uso ordinário, o uso corrente, o uso coloquial da palavra informação. É outra coisa aqui.
tá? O conceito de informação dentro da mecânica quântica, por exemplo, ou dentro da linha de pesquisa do Rupert Sheldrake, que é o biólogo que pesquisa sobre evolução, né? E dentro das pesquisas dele, pesquisa mesmo, calculada, mostrada, demonstrando estatisticamente, laboratorial, essa coisa toda, também ele segue essa linha. O que é informação? Informação é como se fosse um campo, ou campo de consciência, ou campo mórfico, para usar uma linguagem do Sheldrake, da biologia, ou nosfera, para a gente usar a linguagem daquele matemático russo, ou a linguagem do Teilhard de Chardin. Nosfera é uma ideia do Teilhard de Chardin. Deixa eu ver aqui. Se eu colocar a setinha assim em cima da palavra, vocês percebem? Estou colocando um cursor em cima de nosfera. Muda aí para vocês? Isso ajuda? Tá, então vamos lá. Então aqui eu tenho nosfera. Ó, então são conceitos correspondentes. Campo de consciência, campo mórfico, nosfera, antroposfera, psicosfera, a caixa, onda. Isso é informação. É uma percepção oposta à ideia de matéria. Não que informação e matéria sejam duas coisas diferentes. Então, essas pesquisas, principalmente da mecânica quântica, mostram que não há diferença entre onda e partícula. São apenas aspectos diferentes, são diferentes aspectos da mesma coisa. Então, a realidade vista dessa forma, que no item C, o conceito de informação, ou de campo de consciência, ou de campo mórfico, ou nosfera, ou antroposfera, a caixa dos hindus, né? Então, o que é? É um banco de todas as informações da espécie? Beleza. Mas aí o Jung vai falar aqui daquele camarada lá, o cientista, que se ferrou, se deu muito mal. Teve um cientista que se deu muito mal, ele usa como exemplo. Esse cientista se deu mal porque ele foi contrário ao espírito do tempo. Aí na nota 226, eu vou ler rapidamente essa nota para a gente ver o que foi, que problema que aconteceu com esse cientista e qual é a ideia dele. É o Edgar Victor August Daquet. Ele cita só o nome Daquet. Ele fala que é um paleontólogo e filósofo nascido em 1878, falecido em 45. Ele reformulou a teoria evolucionista do Darwin, né? A teoria evolucionista do Darwin, até hoje, né? Da maneira que ele elaborou, com poucas alterações, ainda faz parte do espírito do tempo. Ou seja, se você for contrário a ela, todo mundo vai olhar para você com muito maus olhos e vão te combater. Então a academia tem isso, né? Não só o meio científico de maneira geral. Se você extrapolar o que é aceito, você é excluído. Qual a ideia do Daquet? A ideia dele, ele vem e reformula, faz um trabalho consistente, com uma envergadura muito interessante, né, pelo comentário do Jung, e ele fala o seguinte, que existe uma forma metafísica original de homem que é anterior a todo o processo evolutivo. Então, aquela coisa que começa lá no indivíduo unicelular, há 4 bilhões de anos, há 4 bilhões de anos, sei lá, 3 bilhões de anos, eu não sei, né? Não fiz essa pesquisa e não me lembro dessa informação. Aquele indivíduo, aquele ser unicelular que surge lá, ele vem num processo evolutivo até alcançar os mamíferos,
E entre os mamíferos, o homem seria o processo, o termo, ou seja, a finalização, né? O ponto, a realização de um projeto. E esse projeto de homem, essa ideia de homem, essa referência, essa forma metafísica de homem, esse arquétipo de homem, esse modelo original de homem, ele estaria dado anterior àquele indivíduo, a esses 4 bilhões de anos, 3 bilhões de anos, lá no começo da Terra. Ele estaria lá, né? À medida que a Terra vai melhorando a temperatura e os gases tóxicos vão diminuindo, aquela coisa terrível, aquele calor e aquele veneno que era o ar, à medida que aquilo vai se transformando em um lugar que dá para ter um ser vivo, aí surge aqueles primeiros indivíduos, ali já tem a forma original do homem. E essa forma original do homem, aí vem um caráter teleológico, tanto desse pensador, que coincide com Jung, e que coincide, de certa forma, com a filosofia romântica alemã, na ideia de individuação, né? Nessa ideia de individuação. Aí tem... Beleza, não, beleza, deixa eu voltar aqui, que senão abro muitas portas aqui. Aí, então, essa ideia... Então, isso é o contrário, de certa forma, isso é o contrário, o oposto da ideia de Darwin. Esse cara se ferrou, o cara que fez isso, né? Dessa forma original humana, teriam surgido diversas espécies animais, né? A forma atual de homem seria o termo, ou seja, a finalização, a realização de um processo de refinamento daquela forma humana inicial. Essa é uma tese que contraria totalmente a ideia de Darwin, né? Bom, isso é um bom exemplo do que o espírito do tempo faz com aqueles que não se submetem à sua tirania. Beleza, agora a gente consegue retornar aqui nesse item C, então. Esse é o conceito de informação. Então, já existia uma informação do homem lá, e essa informação ela foi balizadora de todo o processo evolutivo. Então, o homem de hoje, ele é o termo desse processo que começa lá atrás, ele é a finalização desse projeto, né? Desse aspecto teleológico, esse alcance da individuação. Eu não lembro direito se o Fichte ou o Schopenhauer, ele apresenta um processo de individuação nos termos em que chega até o homem e depois segue mais um pouco, né? Até retornar para a criação. Então, isso meio que é recorrente. Alguns filósofos conseguiram fazer isso, apesar de já ter estabelecido o espírito do tempo como um materialismo exacerbado, né? Eu tenho ainda mais um minutinho, eu vou pelo menos terminar esse esquema aqui. Espera aí, só mais um pouco. Deixa eu só fazer uma pergunta. Vocês estão bem? Eu não posso abrir espaço para uma fala ainda, mas eu preciso pelo menos saber se vocês estão bem. Tá tudo bem? Tá tudo bem, tá claro, tá bem legal. Tá bom. Então, beleza. Então, o item C, vamos considerar dessa forma, tá bom? Aquela velha dicotomia onda-partícula, matéria-onda, matéria-espírito, matéria-psique. Então, vamos pensar nessa dicotomia e para a gente saber o que é informação. Informação, então, tem esse caráter espiritual, esse caráter sutil, esse caráter psíquico, tá bom? Essa é a ideia de informação, porém, não é a informação do indivíduo, de uma subjetividade. Tem uma cosmologia aqui. Essa cosmologia, ela não separa indivíduo e mundo. Então, a informação, ela não é a separação de indivíduo e mundo. A ideia de informação
a informação é produzida por uma subjetividade. Não. Informação é mundo, é fenômeno, está ocorrendo a informação. E eu percebo parte dela, porque a minha capacidade de perceber, ela não é total, né? Isso, na minha concepção, na concepção de Jung e na concepção da maioria das linhas filosóficas mais atuais, vão para a ideia dessa dificuldade de você conhecer a coisa em si, a substancialidade da coisa. O Pedro falou um instante, será que o Pedro pediu para falar alguma coisa? Se for, pode falar, Pedro. Se não for, eu continuo falando. Se precisar, você me interrompe. Então, beleza. Então, esse item C serviu para isso, para a gente primeiro olhar o que é esse extremo aí, que é o espírito, ou essa coisa da onda, da informação. Né? Bom, no item B, B de bola, então eu fui no C, agora eu vou para o B, tá bom? Ah, tá. Não, beleza. No B, o que é a estratificação? Inconsciente coletivo, inconsciente individual e consciência, aquelas camadas. De certa forma, eu posso considerar aí. No item A, o que não é estratificação? Ou seja, não são camadas. Essa sequência de acúmulo de vivências. Por que o Cláudio colocou a palavra sequência entre aspas? Porque não tem linearidade, não é linear. Ou seja, tudo aquilo que eu falar, fizer e que acontecer comigo, está sendo armazenado num banco, que eu posso chamar de a caixa, ou psicosfera, ou antroposfera, ou noosfera, ou campo mórfico, ou campo de consciência. Tudo que eu sentir ou fizer. Ah, Cláudio, não é só ter inventado a televisão, não, que vai para esse campo, que eu também posso chamar de inconsciente coletivo? Não é só inventar a televisão, ou alguém que matou alguém, não é só coisa grave, séria, importante. Não, tudo. Por isso que ele é um campo infinito. Por quê? O que eu falei, pensei e senti de maneira consciente e inconsciente nos últimos 10 minutos já é muito grande. Agora você imagina a humanidade inteira nos últimos 2 minutos, ou nos últimos 2.000 anos. Então é pensar que esse campo ele tem um caráter de infinitude. Esse campo que a gente vai chamar de inconsciente coletivo ou registro acássico, se eu for usar uma linguagem dos antigos hindus, a ideia de akasha também é essa mesma ideia, de um banco que acumula tudo, absolutamente todas as ocorrências, sejam físicas, emocionais, mentais, todas as linguagens, todos os conflitos, todos os fatos. Se o cara saiu de casa e pegou o carro às 7h10 da manhã ou foi 7h11, absolutamente tudo que ocorreu nunca mais perde existência. Não existe presente, passado e futuro nesse sentido. Principalmente passado. Você não pensa a ideia de passado. Tudo é presente. Tudo que ocorreu continua atual. Essa eterna atualidade Cláudio, mas aí amanhã eu vou viver outras coisas. Aí o que acontece? Acontece um acúmulo. Porém, esse acúmulo não é camada, não é estratificante. Ele é uma outra lógica. É uma outra lógica e eu também não sei expressar essa lógica. Então, vivências de todos os... Tá. É a soma de todas as vivências, de todos os indivíduos, de todas as gerações, de todas as espécies, se a gente ampliar um pouco mais ao ponto dessa ideia do Daqué, ou da ideia de individuação em alguns filósofos românticos, alguns filósofos alemães. Né? É um contraponto ao racionalismo materialista, né? O processo de individuação. Agora, o próprio Jung, ele, nesse texto aqui, nesse parágrafo, que é o 673, ele inclui as espécies. Ele vem falar oh meu Deus, como é que é o nome?
vem falar dos insetos, né? Pesquisa sobre insetos. Eu lembro de uma pesquisa sobre inseto, eu vou usar para você. Como é que a abelha comunica onde é que ela encontrou o lugar que vai ter o néctar para ela fazer o mel? Não sei se vocês conhecem isso. Conhece? Ela faz esse movimento aqui. Eu vou fazer com o meu dedo. Olha para o meu dedo, por favor. Ela faz esse movimento aqui. Vocês conhecem esse símbolo? É o símbolo do infinito. Ele fica fazendo esse símbolo. Aquela abelha que foi lá, explorou e descobriu, ela vai avisar o grupo de abelhas. Ela faz esse símbolo aqui. Aí, beleza. Tem um cientista que ele ganhou, se eu não me engano, um prêmio Nobel. Ele descobriu, dentro da pesquisa dele, ele descobriu que quando pega e mede o comprimento dessa linha, aí mediu lá o comprimento dessa linha, tantos centímetros. E conta quantas vezes ela fez isso. Pô, ela fez 538 vezes. Multiplica. Aí essa distância é igual ao ponto que a abelha está, ao ponto que ela está querendo falar para as outras onde é. Cara, o nível de sofisticação do negócio desse é uma loucura. Nós estamos falando da abelha. Aí ele fala o seguinte, cara, tá, o Jung não cita esse exemplo, porque esse exemplo não é da época dele, é bem posterior. Mas eu acho que mas já existiam muitos. Nesse parágrafo aqui, ele fala que existia uma quantidade enorme já de pesquisas provando o nível de conhecimento dos insetos, né? E ele falava o seguinte, nesse parágrafo também, ele fala que não dá para você provar se o inseto tem consciência do conhecimento dele. Porém, como ele veio em várias partes do texto argumentando, o conhecimento do inseto é um fator psíquico, não é um fator material, é um fator psíquico. Então, espera aí, o inseto, então, tem função psíquica, embora não seja possível provar que um inseto tenha ou não tenha consciência do seu conhecimento, pelo menos é facilmente comprovado, já tem pesquisas, na época do Jung já tinha, que os insetos tinham um nível de conhecimento que, proporcionalmente ao ser humano, se o ser humano seguisse a mesma proporção, seria espantoso assim, o conhecimento do ser humano, né? E com essa ideia, tanto do Daquet quanto do próprio Jung, nesse parágrafo, é a ideia de que o inconsciente coletivo não é o acúmulo só da minha espécie, de todas as experiências, de todas as gerações, esse banco infinito de informações. Não só da minha espécie, mas de tudo que veio antes de mim. Tá? Agora, para que ele vai usar isso? Vamos articular isso, esse monte de coisa que eu falei. Tá bom. O item 4 agora. Gente, já deu meu tempo, mas eu vou pedir para vocês mais 2 minutos, tá bom? Dá para aguentar? De boa? Mais 2, vamos lá. No item 4. Por um raciocínio em conformidade com o item 3, o inconsciente humano contém todas as formas de vida. Aqui, por que o Cláudio colocou que o inconsciente humano contém todas as formas de vida? Por que esse trecho aqui o Cláudio colocou entre aspas? Porque é fala do Jung, viu? Ó, o inconsciente humano contém todas as formas de vida e de funções herdadas da linhagem ancestral. Cara, todas as formas de vida. O inconsciente humano contém todas as formas de vida e de funções, todas as formas de vida, todas as formas de funções herdadas da linhagem ancestral, de modo que em cada criança pré-existe, ou seja, antes da criança fazer a aprendizagem, na alma da criança pré-existe uma disposição psíquica funcional adequada anterior à consciência. Item 5. O inconsciente percebe, tem intenções. Eu acho muito significativo isso aqui, ó, o item 5.
O inconsciente percebe, ele tem intenções e pressentimentos, sente e pensa justamente como a consciência. Mas aí agora, primeiro ele fala que é justamente como, né? Mas ele pega e fala, porém, né? Porém, item 6 aqui. Há uma diferença que eu devia ter colocado entre aspas aqui, porque isso aqui é Jung também, no item 6. Só há uma diferença essencial entre o funcionamento do consciente e o funcionamento do inconsciente da psique. 2 pontos. A consciência, apesar da intensidade e da concentração, é puramente efêmera. Ou seja, aquela idade, intensidade e efêmera, é o fogo de palha, né? Uma chama enorme apaga rápido. A consciência é isso, né? Ela tem uma coisa imediata. Efêmera, orientada para o presente imediato e seu próprio ambiente. Além disso, ela só dispõe pela própria natureza de materiais da experiência individual. Então, a consciência, ela é feita de que tipo de material? De material coletivo? Não, pessoal. Minha consciência é o meu material, né? De experiência individual, que recobre apenas alguns decênios, né? Então, eu tenho consciência até de 10 anos atrás, 20 anos atrás, eu ainda tenho consciência, memória, né? Fora disso, a outra memória é a quê? Papel e caneta, né? Essa permanece. Né? Para o Jung, se ele tivesse vivo hoje, ele ia falar assim, computador, né? iPad, iPod, ou não pode. Então, vamos lá. Que recobre alguns decênios. Outras espécies de memória artificial, papá, na linguagem dele. Né? Item 7, para concluir, e vocês poderem trabalhar, vocês vão anotando aí, eu espero que vocês tenham anotado as questões, para eu poder responder ou para vocês comentarem. Sobre o inconsciente coletivo, então, né? Foi aquilo, as coisas que eu falei, beleza. No item C, quando termina aqui, ó, eu fiz essa relação troposfera, psicosfera, a caixa, a onda, né? Aí vem uma linguagem, vem uma espécie de uma ode, né? O Jung empolga, o Jung faz aqui uma coisa entusiasmada, alegre, começa a falar assim do inconsciente. A ideia, isso é uma ruptura com a tradição filosófica inteira, não só com o espírito científico da época, mas é uma ruptura com uma tendência filosófica de 2.500 anos, considerar que o sujeito é o inconsciente. O sujeito é o inconsciente. O que é o sujeito em Jung? O inconsciente. O inconsciente é que é o sujeito. Cara, isso é virar de ponta cabeça 2.500 anos de filosofia. Né? Então, vamos lá. Quão diferente, lá em cima, na minha apresentação aqui, na linguagem do Jung, para encerrar já. Quão diferente é o inconsciente? Ele não é concentrado nem intensivo. Ele é crepuscular. Vamos dar uma olhadinha rápida, bem rápida. Eu sei que é ruim fazer isso, mas eu não dou conta de passar. A palavra crepúsculo se refere a pouca luminosidade, seja depois que escurece, está de noite, escureceu, mas ainda tem alguma luminosidade. Ou para acordar também, para levantar. O sol não nasceu ainda, mas então tem um pouco de luminosidade. Já tem um pouco de luminosidade. Essa pouca clareza, essa coisa que é, mas não é, essa coisa limítrofe, de pouca clareza, né, que chega mesmo a ser obscura, né, não tem clareza, não tem consciência. Né? Por isso que o nome é inconsciente. Você tem lampejos. Né? Ele realmente é inconsciente com alguns lampejos. A palavra crepuscular é usada para dar essa ideia, tá bom? Não é concentrado nem intensivo, mas crepuscular até a obscuridade. É extremamente extensivo. Eu usei a palavra, para falar do inconsciente coletivo, como infinito. Né? Ele não é extensivo, ele é extremamente extensivo, ele é extenso.
é que ele não quis falar, não. Eu mesmo estou falando por minha conta. Ele é infinito. Né? E pode justapor, ou seja, colocar junto, paradoxalmente, os elementos mais heterogêneos. É como se dissesse assim, a vida, o mundo, o todo, comporta tudo. Ele não comporta discriminações, preconceitos ou oposições. Né? O assassino e o cirurgião que vai salvar aquele que tomou as facadas, tanto o assassino que enfiou a faca tentando matar, ou o cirurgião que salva a vida da pessoa, para esse grande campo é a mesma coisa, pertencem igualmente. Isso em termos reais. Né? Cláudio, mas isso tem uma consequência epistemológica? Demais, demais. Quando você vai para o profundo, não existe contradição, existe paradoxo. Por isso que ele não usa a palavra contradição aqui. Ó. Justapor contraditoriamente, não. Contraditoriamente significa terceiro excluído. Aqui, terceiro é incluído porque tudo é incluído. É tudo junto. Né? Pode justapor paradoxalmente os elementos mais heterogêneos possíveis. E encerra, além de uma quantidade incalculável de percepções subliminares. Subliminar é aquilo que está abaixo da consciência. Percepções. Quantidade incalculável de percepções subliminares. O tesouro imenso das estratificações depositadas no curso das vidas dos ancestrais. Depois desse monte de coisa que eu falei, faz muito sentido o que eu estou lendo, né? Sendo que estratificações aqui, lembra que eu falei para vocês qual é o perigo, né? É para não parecer que são camadas, né? Estanques. Porque tudo aqui comunica com tudo. O universo, nesse modelo aqui, que é um modelo que coincide com as grandes tradições orientais, quando fala que Jung utilizou muito a alquimia, a gente cabe lembrar que a alquimia vem só existe graças a Hermes Trismegisto. E nas ideias, lá nos 7 princípios do Hermes, essa grande... O que o mundo é uma unicidade, não é uma unidade, não é junção de partes. Mas é uma coisa só que você pode observar aspectos que você se engana e pensa que são partes. É uma limitação da nossa percepção. Na verdade, eu sou a manifestação da mesma coisa que você é. E essa coisa é uma unicidade, uma única inteligência. Eu sou apenas uma manifestação, assim como o cocô do cachorro, ou essa lâmpada acesa, ou o gato, ou a árvore. Gente do céu, descontrolou demais, não tem um monte de coisa aqui ainda. Eu vou ter que parar, senão começa a prejudicar vocês. Né? Eu tento retomar aqui na medida que vocês vão falando, eu tento trabalhar um pouco mais, tá bom? Estamos abertos para trabalhar. Se puder começar pelo Pedro, se o Pedro estiver aqui ainda, principalmente porque o Pedro vai sair. Aqui. Eu estou propondo aqui, Cláudio, que a gente fique na outra sexta. Se vocês quiserem, tem muitos elementos filosóficos. Bem no início do texto, ele já começa a falar de racionalismo. Eu fico perguntando se nós entendemos bem o racionalismo na Antiguidade Clássica, período cristão medieval, qual que é a alteração que existe no mundo moderno, porque se a gente pensar bem, nós vamos caminhando para a fundamentação, não que seja retilíneo ou contínuo o saber, não é isso que eu penso, mas nós vamos caminhando do ser ao ente, e aí nós vamos tendo vários elementos importantes para o que depois a gente chama de ciência, a qual Jung aparece, né, de um lado, parece que a Icaraí quer falar. Professor, só queria, sobre o que o senhor está falando mesmo, a ideia de substância, o conceito de substância. Conceito de substância, como? Cortou, Icaraí. Cara, está cortando. Não tá dando para entender nada que você está falando. Eu tirei meu vídeo aqui, cara, e fala agora, vamos ver.
conceito de substância tem alguma implicação aí para o que ele está falando sobre a alma como substância? O senhor podia falar sobre essa questão da substância também. Pedro, pode sim, Pedro, é importante sim. E Pedro, a parte seguinte da minha apresentação ia entrar exatamente nas questões que você está levantando, mas eu assim, não vou atrapalhar a sua fala, não, só quero fazer um comentário rápido. A ideia, e Caraí, você perguntou sobre a substancialidade da alma, se for, eu falo rapidão antes de passar para o Pedro. Não, Cláudio, não vai dar tempo, não, eu vou ter que sair, eu tenho que articular não, então aqui fala, Pedro. Então fala. A gravação do programa. Isso é fundamental, sim, o Caraí. A noção de substância, em Aristóteles, ela toma outro viés. Substância se separa de ser, é diferente de ser, né? E depois essa palavra substância, ela é muito importante, é uma palavra importante. Não vou mexer com isso agora aqui, porque gasta tempo, né? Tá, eu anoto, né? Eu vou fazer só o que... Daqui a pouco eu faço só o que importa para esse texto. Aí, Cláudio, quando eu sair, você fala com ela, depois eu escuto a gravação. Beleza. Né? Beleza. Agora, tem muitos elementos que são importantes para a gente entender, elementos filosóficos, né? Teológicos eu deixo para outro, mas filosóficos importantes no texto, né? Para a gente entender o seguinte, o Jung se põe como um cientista, né? E aí a gente tem que perceber que nesse período da nossa cultura que começa exaltando o ser, e de repente é no século XVII, né? A gente inverte como motivado pela veracidade ou pela necessidade do conhecimento humano, a gente inverte a leitura do ser para a leitura do ente no sentido de manifestação. E aí nós temos vários elementos do século XIX até aparecer Jung, que são relevantes à ciência estabelecida, a ciência clássica, né? Sobre a qual Jung também tece as suas críticas, né? E se fundamenta na física quântica, lá na energia psíquica. Mas eu queria chamar a atenção para esses elementos, e isso está no texto. Muitos deles, por exemplo, o princípio egóico, né? Outro do mundo moderno, a necessidade da experimentação. Outro, a importância da intuição e dos sentidos, né? Depois, a retomada, o Cláudio tocou no assunto de Darwin aí, né? A retomada do homem no sentido de Darwin e Marx, e eu acrescento Kant e Hegel, né? E aí a gente teria alguns elementos sobre epistemologia. Então, no século XIX, quando aparece a psicologia científica, nós temos, a partir da minha leitura, dois vieses importantes. Um é de Kant, olhando o homem lógico formal, o outro é de Hegel, né? Concebendo o homem pelo sentido de ser sendo, para não usar a palavra existencial, né? E confundir com existencialismo, né? Então, acho que todos esses elementos são muito ricos, porque ele fala constantemente sobre o racionalismo, qual racionalismo ele está falando, sabe? Se vocês quiserem, a gente pode, da vez que vem, tocar nesses assuntos. Em sentido filosófico e epistemológico, alguém prepara o teológico. Porque quando ele fala da palavra espírito, né? Essa palavra ela é bem específica em Jung, mas ela tem uma leitura filosófica e teológica sobre ela na tradição. Eu vou ter que sair, então. Nós vamos gravar um programa com o Jorge e o professor Tondato, né? Lá de São Paulo, sobre o tema consciência. Grava hoje, talvez saia segunda-feira. Quando o Jorge postar, ele manda para mim. Eu mando para o grupo e vocês dão uma... Todos conhecem o Tondato, né? E o Jorge, são de estudos junguianos, ligado ao Instituto da Alma Sã, né? Olhos da Alma Sã. Tá?
Então eu vou ter que sair, tá, gente? Um abraço para todos, principalmente para quem está chegando hoje aí. Beleza, Pedro, muito obrigado. Você acha melhor fechar e eu abrir outra sala, Pedro? Acho. Eu vou ter que sair dessa aí, ô Leandro, você corta a ligação, a gravação e vai. Eu vou ouvir a Paula e o Wagner antes de fechar a sala. Então, ótimo. Aí, Cláudio, você posta outra lá no grupo. Tá, beleza. A primeira é a Paula. Desculpa, gente, levantei a mão sem querer. Não ia falar nada. Então tá bom. Então, Wagner. Sim, eu só queria destacar 2 pontos, né? Eu fiquei impressionado aqui com essa ideia, com essa grandiosidade da ideia de inconsciente, né, que você apresentou. Eu acho que até acrescenta a concepção que eu mesmo já tinha de inconsciente coletivo, de esse acúmulo, né, de todas as experiências, de todas as pessoas, de todas as gerações e de todas as espécies, né? E a minha área de interesse, de pesquisa, é ecopsicologia. E mostra muito isso aí, como que o Jung é um precursor da ecopsicologia. Quando ele inclui as outras espécies, quando ele abre uma visão que não é centrada só no homem. A nossa psicologia é uma psicologia muito centrada no homem, no ser humano, né? E se a gente tem uma visão mais ecológica, se a gente quer ter, é preciso abrir essa visão, incluir as outras espécies e a própria natureza. Então, o Cláudio, eu só fico assim, espantado, né, e maravilhado com essa visão de inconsciente e como que ela é muito mais ampla, né, do que uma visão psicanalítica tradicional. Gente, eu vou ter que sair e fechar a sala, Wagner, senão eu enrolo, viu, Mara? Pessoa, já está na hora de eu entrar. É isso mesmo, Nós Pedro. vamos aproveitar para ouvir a Aí vocês conversam Mara, Pessoal, eu só queria pedir que vocês me mandem... Gente, só um minutinho. Como vocês vão fechar essa sala e eu não participo do grupo, eu solicitaria que vocês me enviassem o link, por favor, no grupo do livro do Jung, que lá eu tenho acesso para eu poder entrar, porque senão eu fico sem acesso a continuar acompanhando vocês, ok? Eu te mando o link e o livro do Jung para o seu zap. Não, tá bom? Não é o livro, é o... Naquele grupo, o livro do Jung, o grupo do livro. Livro e Jung, tem um grupo que o Pedro fez. A Mara está nesse grupo. Eu estou nesse grupo do livro. Chama-se sincronicidade. Mas o Cláudio tem meu WhatsApp pessoal, eu acho. Me manda no Eu mando no grupo, professora. Isso, Dani, manda no do grupo, igual você me mandou. Eu entro sempre no que você me mandou lá, tá joia? Aí eu aguardo vocês. Tá. Gente, nós temos agora 14 pessoas, menos o Pedro, são 13. Essas 13 pessoas podem